Boa noite novamente, minhas amigas. Muito boa noite. Como é que vocês estão aí? Deixa eu aqui só pegar o meu fone. Boa noite para todo mundo. Vamos entrando aí. Quem puder já manda um oi aí para mim, manda de onde você tá falando. Compartilha essa live com o máximo de profissionais possíveis. Deixa eu colocar aqui o fone. A galera tá chegando aí. Ao vivo é assim mesmo. Pessoal aí, ó, Araxá, região de Minas Gerais. Tem gente do Brasil inteiro aqui na nossa live, na nossa aula hoje. Bom, pessoal, então muitíssimo boa noite. Bem-vindos a essa aula que faz parte da Semana Domínio Microagulhamento. Essa aula é uma aula de revisão da aula 1 dessa semana Domínio Microagulhamento. Então, se você não assistiu ainda a aula 1, que foi liberada hoje, recomendo fortemente, eu recomendo de verdade que você entre no link da minha bio, se inscreva na Semana Domínio Microagulhamento e realize essa inscrição que é gratuita e já assista a aula 1, ok? Esse evento, ele é totalmente gratuito, tá? Ele é online, você pode assistir ele de qualquer lugar do Brasil e do mundo, da sua casa, da tua clínica, se você estiver no quarto deitada. Recomendo que você assista na sua clínica, ou no seu escritório, ou na sua casa ali na mesa, um ambiente de estudos, ok? Então, assim, de verdade, a aula 1 hoje foi liberada, ok? E esse evento, pessoal, ele é como se fosse um congresso, né? Ele tem dia para começar e tem dia e hora para acabar. Ou seja, é imprescindível que você participe. E outra, às vezes, quando você tá participando de um congresso e você falta um dia, ou às vezes você foi no banheiro e perdeu uma aula, você não tem como recuperar. Essa semana ainda a gente vai te dar aí uma possibilidade de você assistir. A aula 1 foi liberada hoje, né? Então, assim, o nosso evento ele é dividido em 4 etapas, tá? Então, são 4 aulas. A aula 1 hoje, né, do dia 26. A aula 2 estará disponível amanhã, a partir das 8 horas da manhã, combinado? A aula 3 será na sexta-feira, ok? Então caso você não consiga ainda, você vai ter o sábado e domingo para assistir todas as aulas 1, 2 e 3. E aí a aula 4 vai estar liberada a partir de segunda-feira e você já vai poder assistir, ok? Então fica ligada aqui nos conteúdos, no Instagram, no Telegram, fica ligada no teu e-mail. Quem puder já compartilhar essa live aí também, já compartilha com uma amiga profissional da estética, ok? Então essa aula aqui de hoje, que nós estamos fazendo agora, às 21 horas, ela é uma aula de revisão. E aí eu quero saber quem é que está aqui na live, para eu conhecer você que está aqui, quem é aí que já assistiu a aula 1 hoje? Fala assim, professor, eu já assisti, professor, eu vou assistir ainda, professor, não consegui assistir hoje. Mas eu quero saber realmente quem é que está aqui e que assistiu a aula 1 hoje. Mas às vezes você fala assim, professor, eu já assisti a aula 1 da semana Domínio Microagulhamento, por que é que eu tenho que estar na aula de revisão? Pelo simples fato de quanto mais você se entrega e quanto mais você se engaja, melhor será o seu aproveitamento desse grande evento. Então eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula, né, da aula 1, ok? Ó, tem gente falando que vai assistir logo depois da live.
ok? Então eu recomendo de verdade que você assista, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Professor, qual é o momento para assistir a aula 1? O melhor momento já passou. Quando era para eu ter assistido? Já passou. Professor, e agora? O que eu faço? Melhor momento é agora, para você assistir agora. Professor, e o pior momento para eu assistir a aula? É deixar para amanhã, porque aí você deixa para amanhã, mas amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, e aí você deixa para o final de semana, e quando você vai ver, são 3 aulas, até chegar no sábado já vão ter 3 aulas disponíveis, 3 dias de evento disponível, e aí você não vai ter, aí você vai falar assim, mas 3 aulas, não são aulas demoradas, não, são aulas bem claras e objetivas, mas eu recomendo que você saia na frente, esteja realmente engajada e participando de tudo o que está acontecendo. Bom, mas se você não me conhece ainda e você está aqui talvez pela primeira vez ou me conheceu pelo Instagram, eu sou o professor Heitor Cruz, eu sou esteticista e eu sou especialista em permeação de ativos. E eu ajudo, né? O meu propósito, e na verdade qual é realmente o propósito da Semana Domínio Microagulhamento? É o meu propósito de vida, que é ajudar os profissionais de saúde estética a dominar as técnicas do microagulhamento, ter segurança na hora da aplicação, seja ela facial, corporal, capilar, íntima que seja, labial, região de mãos, e também para que você consiga entregar para suas clientes resultados incríveis. Ok? Então o meu propósito de vida é esse realmente, eu ajudo profissionais de saúde estética a dominar as técnicas, isso vai te ajudar demais. Ter mais segurança também é preciso para você fazer o microagulhamento. E, claro, entregar resultados incríveis para as suas clientes. Então, como eu te falei, o nosso evento Semana Domínio Microagulhamento, ele acontece em 4 etapas. Né? Nós temos a aula 1, que foi liberada hoje. A aula 2 será liberada a partir de amanhã, às 8 da manhã. Depois a aula 3 será liberada na sexta-feira. E a aula 4 você vai verificar aí na próxima segunda-feira, ok? Então fica ligado aí para você não perder nenhum detalhe dessa aula 1, ok? Que está realmente incrível. Bom, então no que é que consiste, professor, a Semana Domínio Microagulhamento? Por que eu tenho que assistir? Por que isso é importante para mim? Bom, na verdade, você vai ter a possibilidade de me conhecer como mentor, de conhecer um pouco mais da minha metodologia, da minha forma de ensinar. Você vai conseguir ver lá também, conhecer um pouquinho da minha história, ok? Como eu comecei. Será que eu entrei já direto na estética? Será que eu já fiz isso? Então você vai conhecer um pouquinho mais de mim, ok? Vai ver também minhas alunas e resultados dessas minhas alunas. Além de você ver as minhas alunas dando alguns depoimentos lá, você vai conhecer alguns resultados que essas minhas alunas alcançaram a partir do momento que elas começaram a dominar as técnicas do microagulhamento. Isso faz elas se sentirem seguras e também alcançar resultados diferentes. E qual é realmente o meu propósito de vida? Que na verdade é ajudar o máximo de profissionais de saúde estética possível. Acabei de fazer uma live agora com uma aluna minha, a doutora Ana Paula, farmacêutica, esteta, e ela tinha saído da pós-graduação, né? Ela tinha visto, dentro da pós-graduação ela viu uma matéria sobre microagulhamento, mas mesmo assim ela não ficou satisfeita com aquilo que ela tinha aprendido, né? E tem muito a ver com a aula 1. Então, se você não assistiu a aula 1, minha amiga, corre para assistir, ok? Espera que a live acabar, prometo ser breve aqui, e aí já te recomendo que você já assista de cara, porque vai ser uma aula realmente, é uma aula muito, muito legal que eu preparei lá para vocês, essa aula 1. Bom, mas aí, professor, então o que você contou um pouquinho da aula 1? Eu contei lá na aula 1 e como que eu iniciei, né, no mundo da estética e como que eu iniciei no mundo do microagulhamento.
Então, se você está me vendo aqui hoje, o professor Heitor, né, o cara manja de microagulhamento, mas nem sempre foi assim. Confesso a você que eu acredito que, eu falo assim, eu sou como vocês, eu sou igual a vocês, gente. Eu sou igual a vocês, eu sou um profissional comum. E pasmem, homem profissional de uma área, dentro de uma área, que 97, 96%, sei lá, 95% é dominado pelas mulheres. Né? É dominado por vocês. E eu sou muito grato por isso, porque de verdade eu sempre tive uma personalidade de fazer amizade, de ser cortês, de conversar, de ser respeitoso. E quando eu entrei dentro da área da estética, eu tive um certo impacto, correto? Eu teve um choque de realidade. Então, mas na verdade, eu nem sempre, a minha ideia inicial nunca foi trabalhar com estética, né? Isso eu tenho que deixar bem claro para vocês, porque não tem por que eu ficar aqui mentindo, né, para vocês. Eu tive uma adolescência que eu era um cara muito meio imperativo, rebelde, gostava de sair. Não fui um bom aluno durante a adolescência, não fui, de verdade, não fui. Só minha mãe sabe o que ela passou comigo e eu devo muito a ela, né? Eu quero mandar um abraço, um beijo para minha mãe, que inclusive a minha mãe ela tem um papel fundamental na minha introdução no mercado da estética, né? Ela apresentou para mim o mercado da estética, apresentou esse mundo. Então, assim, para mim, olha só, para quem não sabe, eu sou de São Paulo, nasci na região da Zona Leste de São Paulo, um bairro que se chama Jardim dos Ipês. É um dos bairros do extremo leste de São Paulo. Então, se você já ouviu falar de periferia de São Paulo, é naquela região que eu nasci. E assim, por mais que tenha nascido na periferia, também não fico me vitimizando, graças a Deus. A minha família tem uma base, né? Meu pai foi um dos primeiros assim da família dele a se formar, fez faculdade de administração, sempre me orientando, me dando base, me colocando ali, Heitor, vai por aqui, faz isso, melhor você fazer dessa forma, seja mais pacífico, me orientando mesmo como pai. E a minha mãe é uma empreendedora nata, né? E desde que eu me entendo por gente, a minha mãe ela já era da área da educação, né? Então, olha só, quando ela estava grávida de mim, ela estava fazendo magistério na época e ia para a aula do magistério e ela estava assim, sei lá, 6, 7 meses na barriga, eu estava, né? Então, quando eu nasci, basicamente ela estava montando uma escolinha de educação infantil, e sei lá, pré-escola, jardim da infância, etc. E então eu já tive, eu já sempre fui o famoso filho de professora, né? E filho de professora, você já sabe, acaba às vezes dando um pouquinho de trabalho. E realmente, mas eu sempre tive uma veia empreendedora, porque quando eu nasci, para você ter uma ideia, minha mãe ela tinha montado uma escola de educação infantil, era no quintal da casa, sei lá, em 1993, 94, isso. Então era muito comum, era uma parte separada, assim, mas era dentro praticamente no mesmo quintal. Então, assim, tinha vários alunos ali e tudo mais. E eu nasci naquele ambiente e fui crescendo. E, na verdade, para você ter uma ideia, menino, na região de periferia, como que eu ia pensar um dia em trabalhar com estética, né? Como eu pensei em um dia trabalhar com estética? Nunca pensei. E aí, como eu falei para vocês, eu tive uma adolescência assim, não era o melhor aluno mesmo, não era de verdade. Eu gostava de aprontar, de me aventurar e tudo mais. E de certa forma, tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, né? Por uma parte foi muito boa, eu me desenvolvi muito, quanto para falar em público, para fazer network, amizade, etc. Mas também, pelo outro lado, eu tive as minhas dificuldades em relação ao estudo, ia para a diretoria, então tinha as minhas dificuldades também. E aí, olha só, em 2008 para 2009, a minha mãe tinha uma amiga que ela fazia drenagem em um local, né?
E aí a minha mãe estava começando, ela estava trabalhando só na área da educação e ela foi lá nesse local fazer uma massagem nela mesmo, ela foi fazer o serviço de massagem. E aí a mulher gostou muito dela, elas começaram a conversar, e minha mãe é uma pessoa também assim muito empreendedora e fala e ela assim, se ela vai no lugar ela gosta, ela leva a amiga, ela leva a prima, a parente, e começa a levar todo mundo. E aí elas começaram a trabalhar juntas assim, né? E aí de repente minha mãe já estava estudando estética e aparentemente o meu contato com a estética era assim, bem pouco. Eu via elas atendendo, né, numa sala. Eu ajudava assim da forma que eu podia, mas não era assim, porque às vezes eu ia na Ikezak, comprava um negócio, via elas falando de creme, de alguma coisa, mas nunca me interessei por isso. E aí o negócio delas expandiu e elas mudaram de espaço. E aí eu já estava com uma idade um pouquinho mais, eu já estava um pouquinho mais velho. E ali eu vi como que era o empreendedorismo delas, era um entra e sai de pessoas na clínica. Na época eu só estudava, então eu não tinha muito essa ideia de já querer e tal. Mas, mesmo assim, nada de trabalhar com estética. A minha ideia principal era trabalhar com marketing, né? Eu queria fazer uma faculdade de marketing, queria ir para a área da administração, queria fazer a área de contabilidade. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um curso de contabilidade que eu, de fato, quando eu entrei nesse curso de contabilidade, sabe para que me serviu esse curso de contabilidade? Para eu ver que eu não era aquilo que eu queria. Graças a Deus, graças àquele curso de contabilidade, eu vi que eu não queria seguir aquela área. Para que me serviu aquele curso de contabilidade? Serviu para alguma coisa, Heitor? Serviu. Lá eu aprendi como se abrir uma empresa. Lá eu aprendi noções básicas de como se administrava uma empresa. Lá eu aprendi noções básicas de fluxo de caixa e etc. Então isso também valeu a pena, sim, né? Me valeu a pena. E esse é um começo da minha história. E aí, por algum motivo ou outro, a minha mãe desfez a sociedade com essa mulher, que ela era sócia. Até então ela já estava formada dentro da área da estética. E, ao mesmo tempo, também trabalhava com educação. Só que ela por mais ela já estava formada, ela ainda não era a mão na massa de fato. Então ela se dividia, ela trabalhava meio período na escola como coordenadora e atendia em meio período. E isso, ela não ficava nem muito num lugar nem em outro. E ela ainda não vivia de fato de estética, né? E aí ela resolveu, por alguns motivos, ficar só na área da escola, fechou a clínica. E para você ter uma ideia, talvez você não saiba ainda, mas a primeira clínica que eu tive com a minha mãe, né? A gente montou uma clínica juntos, no ano de 2012 para 2013. A nossa primeira clínica foi na nossa própria casa, né? Então tinham 2 casas naquele quintal, então assim, são casas grandes até. A primeira casa era a casa onde a gente morava e a casa do fundo era uma casa que era fechada, né? Estava fechada, ninguém queria alugar, meu pai não queria alugar. E aí montou essa clínica lá, só que tinha sobrado vários aparelhos da sociedade dela. Então, quando elas desfizeram a sociedade, sobrou um pouco de aparelho, sobrou algumas macas. E por várias vezes, enquanto ela estava trabalhando só na escola, ela falava assim: Heitor, vende tudo esses aparelhos aí, eu não quero saber de estética não. Mas eu falava assim, eu nem conheço nada de estética, eu vou vender isso pra quem, né? Eu vou vender isso aonde? Quem que vai querer comprar isso de mim? Deixa isso daí aí, mofar, né? Não quero saber de estética. E aí, olha só, enquanto isso eu estava fazendo o curso de contabilidade, né? E aí eu aprendi a montar empresa e tal, e eu estava querendo aquele negócio de empreendedorismo. Enquanto isso, eu estava trabalhando com outras coisas totalmente nada a ver com estética. Então assim, eu cheguei uma época a trabalhar como vendedor de sapato em uma loja, né? Que eu trabalhei por 2 vezes nessa loja, 2 vezes de final de ano. Uma vez eu trabalhei realmente porque eu estava querendo passar o final do ano com dinheiro. Outra vez eu trabalhei para pagar o meu primeiro curso de microagulhamento, que é uma história muito legal. E aí eu também eu trabalhava nessa loja de sapato das 2 da tarde às 10 da noite, às 9 mais ou menos.
Saía de lá, eu trabalhava de motorista de uma empresa de limpeza, sabe? Essas pessoas que limpam hipermercados, como Atacadão, como Macro e etc. Eu era motorista de uma Kombi, e eu levava esse grupo de pessoas, profissionais de limpeza, até o lugar, então viajava, dormia dentro daquela Kombi ali, enquanto o pessoal limpava, e depois voltava, chegava em casa às 6, 7 da manhã, dormia, 2 horas da tarde ia para a loja de novo. Mas isso aí foi um período temporário, né? E também passei por eu sempre fui ligado a vendas, e uma época eu vendi calça leg de mulher, ia para feiras livres, assim como também uma vez eu montei uma barraquinha na feira vendendo bijuteria. Quem meu amigo Pedro tá aí, ele sabe dessa história. Pedrinho trabalha com a gente. E realmente, gente, no bairro que eu nasci e cresci, eu simplesmente comprei fui na 25 de março, comprei uma barraquinha. E uma barraquinha não, né? Aquilo ali era só uma lona com as madeirinhas assim, montei lá, comprei um monte de coisa de bijuteria e fui vender. E pra mim aquilo também não deu nada certo. Deu certo por um tempo, mas não era aquilo que realmente eu queria. E aí, minha mãe, ela saiu daquele colégio, ela sofreu um processo de depressão, né? E aí ela saiu daquele colégio e ficou em casa um bom tempo, e eu ajudando ela da melhor forma possível para ela superar aquela depressão, né? E tentando ajudar, fazer exercício, levava ela para passear, cuidava dela, e foi um período muito difícil da nossa vida. E aí ela começou a se recuperar. Graças a Deus, eu também estava sempre acompanhando ela, e aí ela começou a se recuperar, ela falou assim, Heitor, eu preciso fazer alguma coisa, esses aparelhos estão todos aí parados, filho, vamos abrir uma clínica com a mãe, vamos fazer um negócio juntos, né, para a família, eu quero deixar, minha mãe tem muito essa história, né, eu quero deixar um legado para você. Eu tô contando um pouquinho de mim para você realmente saber quem é o professor, todo mundo tem uma história, né. E aí eu falei assim, olha mãe, eu não tenho muito nada a perder não, viu? Não tenho nada a perder não, mas vamos embora. Eu sou um cara assim que não tenho tempo ruim. Sei lá, Heitor, ó, o Pedro e a Bruna mandam aí pra mim. Ó, Heitor, precisa gravar, sei lá, 10 vídeos. Tá bom, vamos gravar agora. Ah, Heitor, você tem que fazer live no domingo, 7h30 da noite. Faço, né? O que eu me disponho a fazer, eu faço. E ali naquele momento a gente começou a reformar aquela casa e remontar uma clínica, né? Porque na verdade a gente ia fazer uma clínica nova, com um novo nome, com uma nova visão, né? Que eu já comecei a pesquisar sobre o mercado da estética. E ali eu finalizei aquele curso de contabilidade e eu falei assim, agora é a hora. Eu falei assim, mãe, é o seguinte, você trabalha com estética e eu fico na parte do marketing e da administração da clínica, tá? É com isso que eu vou começar. E aí, nessa época, para reformar a clínica, eu fui pedreiro, eu fui pintor, eu fui o cara que ia levar as coisas lá alugava caçamba. Eu era um cara que estava resolvendo ali o dia a dia, a parte operacional do negócio. E aí eu lembro como se fosse hoje, no nosso primeiro dia de clínica, eu lembro do primeiro dia de clínica que a gente abriu de fato, em 2013, dia 28 de outubro de 2013, foi quando a gente abriu foi o primeiro dia da clínica aberta. Deixa eu ver se eu tenho aqui as imagens salvas. Eu tinha salvo as imagens aqui, eu não estou conseguindo achar agora aonde elas estão. O Instagram mudou um pouco aqui. Olha só, mudou as configurações do Instagram aqui. Enfim, a gente montou, eu me lembro, depois a galera que tiver lá na comunidade de microagulhamento, isso é até uma coisa que eu quero te recomendar, tá? A nossa comunidade da semana Domínio Microagulhamento, ela é no Telegram. Então assim, professor, mas eu não tenho Telegram, eu nem sei o que é Telegram. Então vai lá no Telegram, baixa o Telegram, é um aplicativo, parece o WhatsApp, muito tranquilo. E você pode baixar esse Telegram, não tem problema nenhum, tá? E você vai poder participar. E lá, depois acabando aqui, eu vou mandar as fotos da primeiro dia da clínica aberta, como que eu comecei. Como que eu comecei então?
Então a gente montou a clínica, gente, não tinha basicamente nada de aparelho. O que, que minha mãe tinha, que tinha sobrado da outra sociedade, era um ultrassom, uma corrente russa, alguns produtos, sabe? Pincel, cubeta, 2 macas, era uma coisa simples. E tinha uma mesinha lá que eu montei de recepção e eu comecei a clínica assim com ela. Então eu tinha um notebook que era um notebook para a família toda, né? Era notebook que era da família toda e virou notebook da empresa. E aí a gente fez fez cartões de visita, né? Aqueles cartõezinhos de visita, e também fizemos flyers, né? Então lá, Centro Estético da Dermohara é a clínica. Depois, se vocês quiserem procurar um pouquinho do que é a Dermohara, é uma clínica que eu tenho com a minha mãe. E aí a gente montou a empresa, gente. Começamos e eu vou te falar que eu não tinha absolutamente nada de cliente. De outubro até final de novembro, basicamente, a gente não tinha nenhum cliente. Então eu só ficava ali no Facebook. Na época nem o Instagram nem era tão forte assim. Eu ficava lá no Facebook e mandava o convite para um e falava: ó, gente, a gente abriu uma clínica, vem cá visitar. Assim, parentes, amigos da região, pessoas que a gente conhecia, para ver se essas pessoas iam lá, e a gente dava um pontapé inicial. E eu lembro até hoje, a gente tem até contato com essa pessoa que foi a nossa primeira cliente. Ela é uma ex-namorada do meu tio, e aí ela fez um tratamento lá corporal. Eu lembro que na época, olha só como os tratamentos, como as coisas evoluem, né? E isso serve para o microagulhamento. Na época minha mãe fechou lá um tratamento que eu me lembro, era 10 sessões de modelador, era 5 sessões de drenagem, 5 de modeladora, 5 gessoterapia, talassoterapia, não me lembro muito bem no que era. E aí foi um tratamento de R$1.000. Eu sei que essa mulher pagou R$1.000, gente, aquilo ali pra mim foi uma... Eu falei assim, cara, dá pra viver disso, tem a possibilidade. Só que eu também não me contentei, porque eu tava trabalhando com estética, eu já tava estudando estética, e eu falei assim... Porque, assim, só minha mãe de mão de obra, eu ficava pensando assim, poxa, uma hora ela vai, sei lá, se aposentar, vai ficar cansada, e os tratamentos corporais exigem muito esforço físico, tempo. E eu falava, eu não preciso conhecer alguma coisa da área da estética. E eu comecei a estudar, pesquisar, e é ali que eu conheci o microagulhamento, foi meus primeiros contatos ali, era uma coisa que estava começando dentro, mais forte, né? Como eu falei, o Facebook era a rede social muito potente. Então as pessoas estavam falando um zum, microagulhamento, indução de colágeno, e começou um zum de colágeno, que esteticista não pode fazer, que não sei quem não pode fazer. E aí eu fui começar a ler, né? Fui pesquisar, e tinha poucas coisas, referências bibliográficas sobre microagulhamento e etc. E aí, pessoal, o que acontece? Eu com a clínica aberta, eu voltei para a loja de sapato. Eu voltei a vender sapato, e era um puta desafio vender sapato, porque assim, era comissão, né? Eu não tinha fixo, porque eu era um vendedor temporário. E era assim, o estoque masculino era na parte de cima, o estoque feminino e infantil era na parte de baixo. Gente, eu nunca tinha eu já tinha trabalhado antes, mas vocês não têm noção como que é um estoque de uma loja de sapato grande como era aquela que eu trabalhava. Chama-se Mundial Calçados. E aí, olha só, eu falei assim, eu vou fazer o curso de microagulhamento, eu vou estudar microagulhamento, mas eu preciso de dinheiro para fazer o curso, porque é caro pra caramba e eu não tenho essa grana agora, né? A gente estava começando e eu não estava mais naquela questão de falar, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai, ou falar para minha mãe pedir dinheiro pro esposo, porque tem muita gente que às vezes fica assim, não, meu marido vai pagar o curso para mim. Não, se você já está trabalhando com estética, você já tem que dar os seus passos, você tem que ser independente, não dependa de outra pessoa. Você é responsável pelo seu sucesso e pelo seu insucesso. Tá? Então não fica assim, não, meu marido vai pagar o curso pra mim. Não, gente, já vai se virando. Eu sou estudante de estética. Eu vou ficar dependendo. Não, já vai vendendo um produto home care para suas amigas, já vai vendendo um cosmético, já vai trabalhando com dicas. Entendeu? Não fica parada, né? E esses são um dos erros que os profissionais de estética cometem ao tentar se tornar um especialista em microagulhamento, né? Estagnado. A pessoa não deslancha, tem que querer. Tem que querer. Para você fazer o diferente, tem que querer. Se eu não fosse buscar, se eu fizesse apenas um curso, vocês acham que eu estaria aqui falando de microagulhamento para vocês? E aí, por fim,
Eu trabalhei lá que nem um louco naquela loja, eu peguei aquele dinheiro para fazer o curso de microagulhamento, aquilo era época de dezembro, eu trabalhei Natal, trabalhei Ano Novo, loucura total, muito cansado. Estou resumindo a história aqui para vocês, porque eu já quero entrar, que eu quero mostrar aqui para vocês o exercício, eu quero revisar o exercício da aula 1 para vocês, tá? E aí foi quando eu comecei, eu fiz o meu primeiro curso de microagulhamento. Olha só, eu recebi o dinheiro da loja, um montante, que na época para mim foi o maior dinheiro que eu tinha ganhado na vida. E aí eu falei assim, mas beleza, agora eu quero fazer o curso de microagulhamento. Eu liguei lá no lugar, ó, ainda não tem a vaga, não tem, a turma não tá aberta ainda, tem que esperar. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer com esse dinheiro na mão? Eu vou gastar tudo, né? Mas eu tinha um propósito muito claro que eu queria, eu tinha um objetivo que eu queria, e isso é importante para você, ter objetivo, saber o que quer. E aí eu dei o dinheiro tudo na mão da minha mãe. Eu falei assim, ó, você não me dá R$1, você não me dá R$1 porque eu preciso fazer esse curso de microagulhamento, é um negócio top. Era um dos procedimentos da estética mais top da época, e hoje ainda é. Eu falei assim, não me dá nem R$5, eu não quero. Aí beleza. Uma vez eu estava precisando muito de dinheiro, e eu não quis pedir, né? Aí beleza, gente, aí chegou o momento, esperei 1 mês e meio, 2 meses para fazer o curso. Cheguei lá, quando fui fazer o curso, eu falei, putz, agora é o curso da minha vida, meu Deus, leigo, coitado. Aí cheguei na hora da, ó, morava na Zona Leste de São Paulo, então peguei um ônibus, peguei o metrô, andei pra caramba pra chegar lá no local. Cheguei lá, aí começou a aula teórica, eu falei assim, putz, né, agora eu vou aprender tudo. Gente, pensa num curso raso. Assim, tudo que eu já tinha pesquisado, foi o que foi falado ali. Foi uma aula teórica de 1 hora, 1 hora e pouquinho, já para pro almoço e tal. E aí, quando foi ver, eu falei assim, não, então acredito que na hora da aula prática, né, agora eu vou aprender de fato o microagulhamento. E dito e feito. Quando chegou na hora da aula prática, o que aconteceu? Uma modelo só, eu até tinha pegado aqui a foto, não sei por que não está aqui, olha. A foto do meu primeiro dia, do dia que eu fiz esse curso de microagulhamento. Era uma paciente modelo para 21 alunos, contando comigo. Cada um ia lá, pegava o roller, toma o roller, passa para o outro, passa para o outro. Eu falei assim, como é que eu vou fazer em outra cliente? Como é que eu vou fazer numa cliente se eu não sei, se eu nem tive tempo de treinar? Faltou muita informação e eu fiquei frustrado, extremamente frustrado com aquela questão, porque eu falei, e agora, né, que eu vou fazer? E aí, ao invés, passou por um momento na minha cabeça, falar, não, vou desistir, não vou fazer, esse microagulhamento não é pra mim não, esse negócio. E aí passou por mim, né? Passou na minha cabeça isso. E eu falei, não vou esmurecer não. Trabalhei tanto para pagar esse curso, agora eu vou ter que aprender esse negócio. E aí fui pesquisar, fui ler, fui buscar, ficava traduzindo artigo, fui fazer outros cursos com outros profissionais para aprender outras coisas, outras associações. Aí eu fui fazendo. Aí fui aprendendo, fui participando de congresso, fui vendo palestra, fui conversando com uma professora, conversava com outra, eu era meio atirado, professora, tudo bom, não sei o quê, e conversava, pedia dica e tal. Eu falo, eu sou assim, igual vocês. Quantas pessoas já não fizeram isso comigo? Professor, você me dá uma dica? Professor, me ajuda nisso? E eu ajudo, eu faço, porque no meu começo também teve pessoas que me ajudaram, também teve pessoas que me orientaram. É claro que não como hoje tem conteúdo para tudo que é lado. Se você entrar no meu canal do YouTube ou aqui no Instagram, você tem aí uma puta noção de microagulhamento, né? Mas aí o fato que eu não me contentei. Por quê? O que eu aprendi naquele curso era protocolo. E tá aí um dos maiores erros do profissional de estética ao tentar se tornar um especialista no microagulhamento. É ficar preso a protocolos. Eu acabei de fazer uma live com a minha aluna agora, a doutora Ana Paula, farmacêutica esteta, e ela falou, professor, eu saí da pós-graduação em farmácia estética e lá eles só me ensinaram protocolos. E quando eu saí de lá, eu fiquei muito presa. Eu ficava com medo de fugir muito daquele protocolo. E realmente, protocolos prontos não funcionam. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, não quero, não, protocolo pronto, isso aqui não. Eu fazia, então era assim, era um protocolo para tudo. Então, se você for parar para pensar,
uma cliente que tem um envelhecimento e a outra que também tem envelhecimento, não dá para você fazer o mesmo protocolo, poxa. Sabe por quê? Porque uma aluna que tem uma paciente que tem um grau de envelhecimento e a outra também, uma cliente que tem envelhecimento e a outra tem envelhecimento, não é para fazer o mesmo protocolo. Por quê? Fototipo muda, estilo de vida muda, genética muda, tudo muda, tudo é diferente, hormônio muda, alimentação muda, exposição solar muda, tudo é diferente. Ah, mas as duas pacientes, sei lá, são irmãs gêmeas e as duas têm as linhas de expressão. Posso fazer o mesmo protocolo para as duas? Claro que não. Porque uma das gêmeas se alimentam bem, cuida da pele, faz isso, faz... A outra irmã gêmea fuma, a outra irmã gêmea ela não tem um bom hábito de vida, ela não usa filtro solar, ela toma medicamento. Então, por mais que as duas pacientes sejam um caso de envelhecimento, ambos os tratamentos são distintos. Você precisa mudar, sair fora da caixa. E foi isso que me fez trabalhar e pensar uma nova metodologia, sair dessa zona de conforto. E é isso que impede os profissionais, e isso são um dos maiores obstáculos dos profissionais de saúde estética ao tentar se tornar um profissional que conhece do microagulhamento. Como que você vai conhecer do microagulhamento se você só fica ali na mesma coisa? Eu não sei se vocês sabem, mas eu toco violão, né? E quando eu aprendi a tocar violão, eu só sabia, acho que uma ou duas notas. Eu aprendi as duas primeiras notas. E era uma música que eu ficava assim, tong, 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 na mesma nota. Isso eu era bem menor e minha mãe falava assim, menino, eu não aguento mais esse tong, tong, toda hora a mesma coisa, toda hora esse ping, pong, você não sai disso. Beleza. E o mesmo protocolo, o mesmo ping, pong, tem que mudar. Uma hora você vai precisar saber fazer um negócio diferente. Uma hora ou outra você vai ter que aprender algo. E quando se está na zona de conforto... Ah não, a zona de conforto é muito gostosa, gente. Olha, eu vou te falar, a zona de conforto é gostoso pra caramba. Zona de conforto é bom. É bom. Se você falar pra mim, professor, zona de conforto é ruim, você tá mentindo. Zona de conforto é maravilhoso. Ó, pensa só, eu deitadinho ali na minha cama agora, assistindo Netflix. Puta zona de conforto legal, maravilhosa. Mas zona de conforto não transforma vidas. Zona de conforto não gera resultados. Eu que não sento a bunda na cadeira e vou ler e vou estudar. Eu que não sento aqui de frente para o celular e faço live. Se eu não faço live, você não estaria aqui hoje. Se eu estivesse na minha zona de conforto, você não ia saber das técnicas mais avançadas do microagulhamento, talvez. A zona de conforto é bom, pô, eu tô lá relaxado, de boa. Existem momentos para você estar descansando? Existe. Mas a zona de conforto não dá resultado. A zona de conforto não faz a mágica que é o resultado. E para você sair da zona de conforto, você precisa ter disposição, não se conformar com aquela mesma coisa, ok? Não se conformar com, fulano falou que você tem que usar anestésico, então eu vou usar o anestésico pro resto da minha vida. Fulano de tal falou que você não pode, que o microagulhamento não pode sangrar, aí você vai lá achar que o microagulhamento nunca vai poder sangrar. Por quê? Porque você fica limitada. E a minha visão e a proposta dessa semana Domínio Microagulhamento é para você abrir a visão, abrir a mente. Eu não sou um mentor, eu não sou um orientador, eu não sou um professor que quer que você fique engessada. Se alguém falar para você, fulana, só faça isso, isso, isso que tá bom, sai fora. Sai fora dessa pessoa. Não, fica aí, ó. Não pode mudar disso porque isso é uma regra, isso e aquilo, não pode. Gente, olha, vou te contar uma coisa. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Imagina quem tem os dois. Então, seja
uma pessoa com uma visão além. Eu falei isso hoje de manhã. Tem uma visão além daquilo que você está vendo. E aí, como é que eu saí da zona de conforto? Depois de ter feito vários cursos de microagulhamento, eu ainda não estava muito satisfeito com os resultados que eu estava tendo, porque aquela época até então era só roller. Ah, Dermapen tem, mas não tem Anvisa, e eu não queria trabalhar com um negócio que não tinha Anvisa. Aí eu falei assim, beleza, alguma coisa tem que ter diferente. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em várias clínicas, começaram a surgir oportunidades para mim, e eu estava até então trabalhando em 3 clínicas diferentes. Trabalhava na minha e mais 2 clínicas eu trabalhava como parceiro, né, sociedade. Gente, aí eu comecei a fazer microagulhamento. Quanto mais eu fazia microagulhamento, mais eu me apaixonava pelos resultados, mais eu gostava de fazer, mais eu me sentia seguro. E aí, o que aconteceu? Chegou a hora. Sabe do que chegou a hora? De eu começar a falar de microagulhamento. Eu comecei a falar, porque eu vivia tanto aquilo, que eu comecei a falar do microagulhamento. E aí surgiu a Dermapen, né, a caneta elétrica com Anvisa e tudo mais, e foi muito bacana, gostei demais daquele aparelho. Comprei aquele aparelho, né, comprei logo o aparelho. E aí, o que aconteceu? Quando eu comprei a minha Dermapen, era assim, era Deus no céu, Dermapen na terra. Tudo eu queria fazer Dermapen, eu parecia criança quando ganha um brinquedo. Não, Dermapen, tudo queria Dermapen. Aí surgiu uma cliente para mim, que ela queria trabalhar na região flacidez abdominal e estrias também na região abdominal. Aí eu falei, o Dermapen hoje vai ser maravilhoso, né? O Dermapen hoje é o dia que eu vou usar a minha canetinha lá. Gente, chegou na hora de fazer o Dermapen naquela... Preparei a pele, ela deitou na maca, tudo bonitinha, fechou o tratamento. Eu falei, eu preciso entregar resultado para essa cliente, né? Porque ela era muito exigente e tal. Aí peguei o Dermapen, naquela época ainda só tinha o cartucho de 36. Aí eu falei, é agora. Peguei lá, nada. Sabe o que é nada? Só deslizou, aumentei a profundidade, nada, não deu sangria, não estimulou. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fiquei assim, sabe quando fica na sua cabeça? Pensa, Heitor. Aí lembrei, tinha um roller lá na minha gaveta, tinha um roller. Eu falei assim, agora eu vou usar o roller então. Aí peguei o roller, só tinha um roller acho que tinha um roller de 1, sei lá, acho que era um roller de 1. Peguei o roller, fui fazer, também nada, porque a pele da região abdominal é um pouco espessa, um pouco grossa, e aquele roller que eu tinha não estava fazendo uma lesão que eu queria ali. Aí, o que aconteceu? Eu lembrei que há muito tempo atrás eu tinha comprado um dermógrafo, olha só, tinha comprado um dermógrafo, e eu fazia dermopuntura, bem lá no comecinho, antes de fazer de fato o microagulhamento. Aí eu peguei e falei assim, eu vou pegar esse dermógrafo aqui, vamos ver, é a minha última solução. Se não der o dermógrafo agora, eu lembrei da dermopuntura ali, eu falei, se não der o dermógrafo, eu vou partir para outra, eu vou falar para ela que não dá, eu vou inventar alguma coisa, amanhã você volta. E aí eu peguei o dermógrafo, montei ele, e aí fui aplicar. E a cliente já estava meio que percebendo que eu não... Ela falou assim, Heitor, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Aí olha que veio na minha cabeça, falei, sabe o que é? Eu tô descobrindo aqui, no seu caso, tô fazendo um teste para ver qual vai ser o melhor equipamento que eu vou utilizar no seu caso, que vai dar mais resultado. Eu falei assim para ela, gente, quando eu falei isso, a minha cabeça fez assim, ó, chacoalhou. Eu nunca me esqueço desse dia e dessa hora. A minha cabeça fez assim, ó. Quando eu comecei a fazer o agulhamento com dermógrafo, começou a sangrar, começou a estimular ali. Aí eu falei assim, meu Deus, olha só isso. E minha mente começou a fervilhar. Aí fiz o procedimento todinho nela, liberei ela, falei todas as orientações. Aí comecei a escrever, peguei um caderno e falei... Aí comecei a colocar roller, coloquei Dermapen, coloquei o dermógrafo. E dentro do dermógrafo você tem a agulha de dermopuntura e a de micropuntura. Eu fiquei maluco aquele dia, maluco, porque eu falei assim, caramba, isso são técnicas de microagulhamento, né? Que legal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu comecei a entregar muitos resultados para as minhas clientes e postava. E aí vinha pessoas, colegas meus, profissionais da estética, e falava assim, Heitor, o que você fez nessa pele? Caramba, que resultado legal e tal.
Aí eu falava assim, não, eu fiz isso, né? Tenta isso no seu caso aí, como é que é essa sua cliente, eu posso te ajudar. E aí eu comecei a dar umas dicas pro profissional. Eu falei assim, caramba, será que é só comigo mesmo que deu certo só essa vez? Ou é uma coisa realmente séria? E aí eu comecei a testar em vários clientes, fazer o que eu chamo hoje de técnicas avançadas de microagulhamento, né? Que é realmente você dominar as técnicas do microagulhamento, escolher o dispositivo, profundidade, quantidade de agulhas, ativos, o que vai fazer antes, o que vai fazer depois. E aquilo ali ficou borbulhando na minha cabeça demais. Né? Então, para vocês terem uma noção que eu não me contentei com pouco, não me contentei. Eu falei assim, não preciso mudar esse jogo, porque as pessoas até então só falavam do roller, né? E se eu ficasse apenas limitado só no roller, ou também se eu ficasse só limitado na caneta elétrica da Dermapen, que apesar de tudo é uma técnica muito legal, poxa, tem momentos que o Dermapen não vai entregar o resultado que o roller vai entregar. Tem momentos que o roller vai entregar o resultado que o Dermapen não vai entregar. Tem momentos que o dermógrafo ele vai entregar mais resultados que o roller e assim por diante. Ok? E tem também, aí depois começaram a surgir outras técnicas, hoje, por exemplo, a infusão transcutânea, né? Um dispositivo que faz uma infusão de ativos na pele. Então isso para mim realmente foi uma virada de chave. A partir daquele momento a minha vida mudou de fato, porque eu cada vez não me contentei e comecei a entregar resultados. Então o que eu falo para vocês? Quais são os erros? Pessoas quererem ficar estagnadas, se conformar com, não, tá bom aqui. Sabe aquela esteticista Gabriela? Eu aprendi assim, vou fazer assim, vou morrer assim. E os resultados ficam a mesma coisa e você não vai para lugar nenhum e fica no ping-pong, toda vez a mesma coisa. O cliente chega e tá bom, roller, vitamina C, cuidados, orientações, volta daqui a 15, 20 dias e acabou e vou fazer outro microagulhamento e assim por diante. Você fica naquele ciclo vicioso. Chega de esteticista Gabriela. Bora mudar e eu tô aqui para isso. Eu quero que você, nessa semana, domine o microagulhamento, que você de fato domine essa técnica, que você tenha segurança de fato em aplicar. E a outra coisa, que você consiga entregar um resultado para os seus clientes. Porque hoje que eu mais, professor, eu fiz um curso, mas me sinto insegura. Professor, tenho medo. Professor, eu ainda não sei qual profundidade escolher nesse caso. Opa, voltei. Mas ainda não consigo entregar tantos resultados. Então vamos deixar de ser esteticistas Gabrielas. Vamos expandir, vamos raciocinar e conte comigo para isso, porque no dia que alguém falar para você, você não pode fazer isso, não, então me prova por A mais B, por que eu não posso fazer? É igual as pessoas falam assim para mim, professor, posso usar anestésico? Eu falo, poder você pode, se você quiser e saiba por que você vai utilizar e por que você quer utilizar, não tem nenhum tipo de problema. Aí eu não uso e explico o porquê que eu não uso, e com você tem que ser assim. Tá? Mas isso é um pouquinho só do que foi, tá? Lembrando que essa aula é um resumão da aula 1. Isso aqui é uma revisão do que eu falei na aula 1 para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? E agora eu quero mostrar para vocês o exercício que teve na aula 1. Então assim, além de eu contar um pouquinho mais de mim para vocês, hoje rolou lá na aula 1 e tá liberada um exercício de aula, tá? Você que ainda não participou, você que ainda não fez esse exercício, corre para fazer que ainda dá tempo, tá? Vocês gostaram, né? Vocês gostam do brincadeira, né? Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Vamos lá. Seguinte. Tem lá um material para você baixar na aula 1. Tá sem som aí? Vamos ver. Tá sem som ou tá com som? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Acabou o áudio? Sem som? Não acredito. Não acredito nisso. Heitor. Tá com som ou tá sem som? Voltou? Voltou o som, beleza. Então, lá na aula 1, eu disponibilizei um material para você baixar, ok? Então, assim, é importantíssimo que você baixe esse material. Se você não quiser, se você imprimir, melhor ainda. Imprime, dá um jeito, vai na Lan House. Professor, não tem impressora, imprime, vai lá, tá bom? Importante você fazer.
Então lá, um material incrível para estimular o seu raciocínio clínico. Eu não quero que você seja professor Heitor Cruz, a partir de hoje seu mentor, não quero que você seja uma esteticista, uma profissional de estética Gabriela. Eu quero você uma profissional pensante, beleza? Vamos lá, vou virar a tela aqui. Então beleza, aqui. Então tem lá, semana domínio microagulhamento, aqui eu te dou algumas dicas, certo? Nós temos aqui o nosso material de apoio, ficou muito lindo, feito pelas mãos da Bruna e o Pedro, o Titio da nossa equipe, mandam muito. Ó, exercício 1 então, ó. Com base na figura ao lado, cite 3 tipos de pré-microagulhamento que poderiam ser aplicados nessa pele e qual seria o objetivo de cada um. Então a gente tem aqui uma paciente, um fototipo 2, correto? Olhos claros, ó, com efélides e também o melasma, ok? O que eu tenho aqui? O que vocês então, quero que vocês comentem, vocês que assistiram a aula 1, com base aqui, quem já fez o exercício, quais os tipos de pré-microagulhamento, 3 tipos aí de pré-microagulhamento que vocês fariam nessa pele, tá? E qual é o objetivo de cada um deles? O que cada um de vocês faria aqui? Né? Então eu quero que realmente vocês façam exercício. Professor, o que você faria aí? Eu trabalharia aqui com peeling químico, eu poderia trabalhar com peeling de diamante, eu poderia trabalhar aqui com o LED laser, eu poderia ter infinitas possibilidades para fazer esse caso aqui. Posso utilizar só o home care, um produto home care antes, trabalhar com os ácidos, ok? Então façam aí esse primeiro exercício. Exercício 2. Vamos lá. Com base na figura ao lado, descreva qual dispositivo de microagulhamento você utilizaria nessa pele e por quê, tá? E por que ele seria escolhido. Aqui nós temos esse caso aqui, ó, uma paciente também de fototipo 2, tá? Ó, olhos azuis, uma pele de caucasiana branca. Nós temos aqui um caso de melasma, tá? Vocês vão ver aí, quem imprimiu vai ver, ó, região de buço. E aí, qual dispositivo que você vai escolher? Ah, sei lá, professor, vou escolher o Dermapen. Professor, vou escolher o roller. Professor, vou escolher a infusão transcutânea. Vou escolher o dermógrafo. Por que você escolheria esse dispositivo, tá? É isso que eu quero que você faça aí dessa aula. E o exercício 3, temos aqui esse caso clínico. Levando em consideração o plano de tratamento individualizado, além do melasma, que é a principal disfunção, quais os outros distúrbios você trataria nessa pele? O que mais tem, além do melasma aqui, o que mais você trataria nessa pele? O que você faria de diferente aqui? Além de tratar o melasma, o que precisa ser melhorado nessa fase? Então é esse o exercício que eu quero que vocês façam aí, tá? E aí, o exercício 4 também é falar qual foi o seu aprendizado dessa aula, ok? Qual foi o seu aprendizado dessa aula? Bom, esse é um pouquinho do nosso exercício, né? Isso eu resumi aqui para vocês. O que eu queria que vocês fizessem aí em cada exercício, em cada aula. Espero que todo mundo baixe e faça realmente esse exercício. Tá? E além do mais, eu vou fazer um desafio, tá? Eu vou fazer um desafio de você preencher, né? Fazer todos esses exercícios e postar nas suas redes sociais um resumo de cada coisa, de cada exercício. Você vai, não sei, você vai falar de cada exercício. Posta uma foto lá, tira um print de cada exercício e posta e escreve lá. De repente coloca com a sua resposta, transcreve a sua resposta. Eu quero que você posta. Pode ser isso, esse desafio vai servir lá para isso. Você vai ter que postar lá no nosso Telegram, lá na nossa comunidade do Telegram. Então não é para você postar no Instagram, tá? Você vai poder postar esse seu exercício lá na nossa comunidade do Telegram. Então, se você está inscrito e está na comunidade do Telegram, você tem aí essa comunidade para você participar. Lá você pode mandar as mensagens e tudo mais, bater papo, e aí eu vou analisar um por um, o máximo que eu conseguir, ok? E aí eu quero ver como que está o raciocínio de vocês, ok? E aí você pode também postar, caso você queira postar nos seus stories e me marcar no seu feed, posta onde você quiser. Mas é um desafio que está lançado aqui da aula 1. Hashtag desafio aula 1, ok? Hashtag desafio aula 1.
Quem for mais engajada, quem tiver a melhor atuação na realização desses exercícios da aula 1, eu vou preparar alguma coisa surpresa. Ah, professor, o que você vai preparar? De verdade, eu ainda não sei, mas eu vou preparar algo. A pessoa que eu achar que fez o melhor, da melhor forma, do melhor jeito, que eu vou analisar com a minha equipe, a gente vai entrar em contato e eu vou mandar um presente para você. Seja um presente online, seja um presente físico. Eu ainda não decidi, tá? Mas eu vou fazer isso, ok? Minha equipe já tá ligada aí com a gente e a gente vai fazer isso. Então, façam esse é o desafio da aula 1, ok? Então, peguem esses exercícios e postem, realizem eles, tirem foto, postem na nossa comunidade, postem no seu Instagram, pode postar hoje ou pode postar amanhã, tá? Faz com letra bonita, faz com caneta colorida, sei lá, inventa alguma coisa, criatividade e capricho de vocês, que eu sei que vocês têm. Bom, então esse é um pouquinho da revisão da aula 1, ok? Quero te lembrar que amanhã, a partir das 8 horas, a aula 2 vai estar disponível, ok? Amanhã na aula 2 nós vamos te falar dos 5 principais erros que o profissional de estética pode cometer e o que ele pode melhorar. Eu acho que é isso, né? Amanhã vai ter, deixa eu só confirmar isso daqui. Deixa eu só confirmar essa informação aqui, porque aí eu consigo te dar essa resposta. Vamos lá, o que vai ser a aula 2 aqui, ó. Ah, tá, amanhã fica ligado. Amanhã eu vou te contar os 5 segredos. Olha só, vocês estão... É tanta coisa na minha cabeça, gente, é tanta coisa, tanta informação que eu tô maluco aqui, viu? Eu tô maluco, vamos lá, ó. Amanhã eu vou te falar os 5 segredos. 5 segredos que tornam profissionais comuns em profissionais que conseguem entregar resultados, profissionais e especialistas em microagulhamento, tá? Além dessa aula, amanhã vai ser liberada amanhã 8 da manhã. Também às 7h37 da manhã vamos ter a nossa live de conteúdo, nossa live da semana, tá? Amanhã eu vou falar para vocês de como não errar ao microagulhar o melasma, tá? Como não errar ao microagulhar o melasma. Amanhã, 7h37 da manhã, eu vou estar aqui no Instagram falando de como não errar ao microagulhar o melasma. O que você tem que levar em consideração, o que você precisa fazer para não errar no tratamento do melasma, beleza? Então é o seguinte, amanhã, 8 horas da manhã, tem a aula 2 vai estar liberada no seu e-mail, no Telegram e etc. Às 7h37 a gente vem com uma aula de como não errar ao microagulhar o melasma, né? No microagulhamento no melasma. E aí também à noite nós vamos ter aluna convidada novamente e revisão da aula 2. Então amanhã vai ser pauleira igual hoje, beleza? Precisa entrar no Telegram, até que dia tem que postar os exercícios? Fique tranquilo, até domingo vocês podem postar, ok? Até domingo vocês podem postar, fiquem tranquilo enquanto isso. A de 7h37 fica salva, vai estar aí no Instagram, tá bom? Olha só, a Roberta cancelou a agenda para participar. Roberta, parabéns, e eu tenho certeza que você vai colher grandes frutos desse seu engajamento na semana do domínio microagulhamento, nesse seu sacrifício, porque para alcançar resultados demanda sacrifício, e você está fazendo uma excelente escolha, ok? Amanhã então, 7h37 da manhã, como não errar ao fazer microagulhamento no melasma. 8 horas, a aula 2 da semana domínio microagulhamento vai estar disponível. 7h37 vamos ter aí uma live com uma aluna convidada. E 9 da noite, revisão da aula 2 de novo, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, falta 1 minuto aqui para acabar essa live, eu tô muito feliz. Comentem aqui depois, essa live vai ficar salva, coloca nos comentários, eu vou compartilhar ela no IGTV, façam os comentários lá, o que vocês acharam dessa aula de revisão, o que vocês aprenderam nessa aula de revisão também, né? Porque sempre é um aprendizado novo. Então comentem também aqui nessa postagem que eu vou fazer, o que vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom? Tô arrumando briga aqui em casa, meu marido disse que só vou falar. Manda um abraço pra ele, fala assim, o professor é gente boa. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Até amanhã, 7h37 da manhã, tô de volta, hein?